Olá, meus amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu quero compartilhar a palavra do Senhor com vocês, que está aos Romanos, capítulo 10, no verso 17, que nos diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra do Senhor que nos fala, que a nossa sorte, que temos sorte ao ouvir a palavra de Deus, ao deixar com que ela entre em nossos corações e traga em nós uma transformação. Mas os nossos ouvidos, eles são bombardeados a cada dia com tantas coisas, todos os momentos, por palavras que nem sempre são palavras agradáveis. No nosso dia a dia, ouvimos tantas coisas que muitas das vezes nos desanimam, que muitas das vezes nos entristecem, e devemos parar para filtrar tudo o que ouvimos. Não devemos dar crédito a tudo o que ouvimos. Devemos analisar, refletir a respeito, para que realmente não venhamos deixar descer ao nosso coração, para que não venhamos deixar com que essas palavras venham nos contaminar, com que essas palavras venham fazer de nós pessoas perdedoras, fracassadas, mas que possamos caminhar rumo à vitória, rumo à bênção, rumo à conquista, a qual o Senhor tem preparado para cada um de nós. E hoje a pergunta que eu quero deixar para você é: o que você tem ouvido? Ao que você tem dado ouvido? Ao que você tem dado crédito? Pois muitas das vezes são lançadas palavras sobre nossas vidas, palavras que muitas das vezes, quando não são filtradas, pegamos para nós e deixamos com que venham causar em nós feridas profundas. Então que hoje possamos meditar nessa palavra, possamos meditar o que você tem ouvido, o que temos ouvido, aqui temos dado crédito. Segundo o apóstolo Paulo, o ouvido é um dos órgãos mais importantes no nosso corpo, pois por ele a fé entra em nós, por ele a fé chega ao nosso coração. Então que hoje nós possamos estar bem atentos a tudo aquilo que temos ouvido. Em uma ilustração nos fala a respeito da corrida de sapinhos. Um determinado dia houve uma corrida e alguns sapinhos se posicionaram. E outros que estavam na plateia começaram a gritar, começaram a aplaudir. Uns torciam por uns, outros torciam por outros. Assim é a nossa vida. Alguns torcem por nós, outros torcem por outras pessoas, mas nós temos que prosseguir, dar continuidade. E o interessante foi que nessa corrida, enquanto uns corriam e ganhavam ali seus aplausos, eram aplaudidos, outro sapinho estava ali e ouviam palavras negativas contra a vida dele. Mas ele foi avançando, foi caminhando, e quando ele chegou, foi o único que conseguiu chegar até o final da corrida e vencer aquela corrida. E na vida é assim também, amados. Muitos estão correndo junto conosco, muitos estão na mesma caminhada, mas aquele que perseverar, ele vai até o fim. Assim diz a palavra do Senhor, nos ensinando, nos encorajando a perseverar e ir até o fim, a caminhar até o fim. E quando aquele sapinho chegou até o final da corrida, alguns foram ali e perguntaram para ele como que ele conseguiu chegar até o fim, ouvindo tantas palavras negativas, ouvindo tanta palavra que poderiam colocá-lo para baixo, poderia fazer dele um derrotado, fazer com que ele desistisse no meio da corrida. E ao perguntarem para ele, se depararam que ele era surdo. Sabe, amados, muitas das vezes nós precisamos ser surdos para muitas coisas na vida. Precisamos ser surdos para não ouvir palavras de derrota, palavras de pessimismo, palavras negativas contra a nossa vida, pois só assim conseguiremos correr, combater o bom combate, guardar a fé e conseguimos chegar até o final da nossa batalha, até o final da nossa corrida e com certeza vencer. Que você possa fazer assim como esse sapinho,
ele era surdo, que você não venha dar ouvido às coisas ruins que muitas das vezes são lançadas contra você. Que você venha acreditar na sua conquista, que você venha acreditar na sua vitória. Na nossa vida, na nossa trajetória, muitas das vezes temos que nos fazer de surdo, muitas das vezes temos que nos fazer de cego, muitas das vezes teremos que nos fazer de mudo, para que as coisas venham fluir, para que as coisas venham acontecer. Que possamos pedir a direção do Senhor sobre nossas vidas, para que possamos saber usar, como o apóstolo Paulo coloca, o nosso ouvido como um membro muito importante no nosso corpo. Que possamos saber usá-lo, possamos saber filtrar. Que você não venha pegar para você as palavras ruins, as palavras negativas.